para um próximo ponto que eu destaquei para vocês, ó, prescrição intercorrente, porque vamos ver que já caiu em prova também, trouxe uma questão para vocês. Prescrição intercorrente também foi inserido pela reforma trabalhista. Vou colocar aqui o artigo 11A da CLT. O artigo 11A da CLT trata dessa prescrição intercorrente e ela é importante para a gente, meus amigos. Por quê? Porque nós tínhamos, o entendimento na súmula 114 do TST. Ela não foi cancelada pelo TST até hoje, ela continua lá, mas ela não vai mais se aplicar. Por isso que nós tínhamos o entendimento na súmula 114 do TST de que não se aplicava a prescrição intercorrente no processo de trabalho. Risca essa súmula 114, foca aqui no artigo 11A da CLT. Há prescrição intercorrente no processo de trabalho? Sim. Então, além daquela prescrição bienal que eu tenho que me preocupar para ajuizar a ação trabalhista, além da prescrição quinquenal, que todo mundo conhece aqui, eu também tenho que me preocupar agora com a prescrição intercorrente, aquela lá do processo de execução, aquela prescrição que é reconhecida quando eu permito que o processo de execução fique parado, quando a minha inércia faz com que o processo de execução fique parado. É fácil de nós lembrarmos aqui do prazo da prescrição intercorrente, porque ele é o mesmo prazo que eu tenho para ajuizar a ação. Eu tenho aquela prescrição bienal, não é? Então, entre o término do vínculo de emprego e o ajuizamento da ação, eu não posso deixar passar 2 anos. Eu tenho no máximo 2 anos. Então, eu não posso permitir que o processo de execução ele fique parado por 2 anos. Esse é o prazo aqui da prescrição intercorrente. Então, não posso permitir que o processo fique parado por 2 anos sob pena deste reconhecimento. Então, primeiro ponto, prescrição intercorrente está relacionado à inércia do exequente. O juiz do trabalho, ele intima o exequente para trazer aqui alguma informação, para realizar um ato, para peticionar, para requerer, para trazer um novo endereço. E eu fico, ó, de braços cruzados. Fico lá viajando. Não atendo aquela determinação do juiz. Não realizo aquela conduta que o juiz falou. O processo vai ficar parado, esperando a minha provocação, o meu ato. Só que eu fiquei inerte. O tempo vai passando, os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando. Quando nós completarmos 2 anos, de paralisação, do processo, a prescrição intercorrente será reconhecida. E olha um detalhe importante que eu coloquei na tela ali para vocês. O juiz, ele vai ficar esperando. Ele não vai realizar nada, ele não vai realizar nenhum ato processual, ele vai ficar esperando a sua petição, a sua realização do ato. Só que quando der 2 anos de paralisação, ele vai reconhecer a prescrição intercorrente. Então o juiz, ele, por exemplo, ele não pode iniciar o processo porque você tem advogado. Ele não pode iniciar o processo de execução de ofício porque você tem advogado. Então, o seu advogado deveria requerer, deveria peticionar. O juiz não pode iniciar de ofício. Só que quando fizer 2 anos, ele de ofício vai lá e reconhece a prescrição. Então, a prescrição intercorrente, ela pode ser reconhecida de ofício. Se pode ser reconhecido de ofício, é porque também pode ser reconhecido a requerimento da parte. O que a outra parte vai fazer, meus amigos? Vai ficar de olho ali no calendário, só colocando ali, ó, só marcando no calendário. Quando fizer 2 anos de paralisação, o seu ex-adverso vai peticionar, ó, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ponto. O juiz vai lá e vai reconhecer. Mesmo que não tenha pedido da parte contrária, o juiz, percebendo, vai de ofício reconhecer.
reconheceu a prescrição intercorrente. E aí? Quais são as consequências? A sentença falava que o Bruno tinha direito de receber do Estratégia R$100 mil. Então essa era a sentença, condenou o Estratégia ao pagamento de R$100 mil. Beleza. Prescrição intercorrente reconhecida. O que o Estado está falando para o Bruno? Bruno, você não pode mais se valer do processo de execução para retirar os R$100 mil do patrimônio do Estratégia. Então, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, você não pode mais se utilizar do processo de execução para retirar do patrimônio do Estratégia esses R$100 mil. Aí mas como é que eu vou receber então? Tenta receber do Estratégia, vê se ele te paga de forma voluntária. Mas saibam que você não pode mais se utilizar do processo de execução. Essa é a grande consequência. Você perde a possibilidade de exigir judicialmente aquela quantia. Tá bom? Isso já caiu em prova? Já. Olha aqui um ponto que eu trouxe para vocês do 30º exame de ordem. Olha aqui, 30º exame de ordem. Então, recente também para vocês aqui. O juiz, em sede de execução trabalhista, intimou a parte para cumprir despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução, indicando os meios para prosseguimento nela, já que não foram encontrados bens no patrimônio do réu. Com fundamento na legislação vigente, assinale a afirmativa correta. Olha o que acontece. Intimou a parte para realizar determinado ato, para indicar os meios para o prosseguimento da execução. Isso daqui, a banca disse, para você começar a pensar numa inércia. Tá, intimou para fazer alguma coisa. Se fizer, ótimo. Se não fizer, vai ficar inerte. E aí os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, 2 anos, prescrição intercorrente. É isso que a banca queria que você visualizasse aqui. Então, olha o que a letra A fala, por exemplo. O processo ficará parado aguardando a manifestação do exequente por período indefinido de tempo. Então vai esperar o resto da vida lá? Não. B, a declaração de prescrição somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária? Não. Pode ser de ofício também, como nós vimos. C, a prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos se a parte não cumprir com o comando judicial. Beleza. Temos aqui a prescrição após 2 anos dele não cumprir o comando judicial, ou seja, por ele ficar inerte. Olha a D, o juiz deverá intimar novamente a parte a fim de dar início ao curso do prazo prescricional. Não, ele já foi intimado. Então, se ele não realiza a conduta, ele já está inerte. 2 anos, reconhece a prescrição. Olha que questão simples, meus amigos. Vejam que, em regra, nós não temos um grau de complexidade muito grande das questões. A gente acompanha aqui as questões de processo do trabalho, por exemplo. Das 5 questões de processo do trabalho, nós temos geralmente ali 2 a 3 simples, uma média e uma um pouco mais puxada. Então você tem ali basicamente 4 das 5 questões mais simples. O grande problema, obviamente, de vocês é o volume de matérias, são 17 matérias no exame de ordem, então é muita matéria, mas se você olhar de forma isolada, não é difícil. É por isso que eu volto a falar. Faça questões de todas as matérias, faça questões de exames passados para você se habituar com aquilo que é cobrado. Ok? Estamos vendo aqui mais uma questão bem simples para a gente. Tá bom? Vamos continuar com a execução? Vamos lá, Vamos trazer agora a execução por quantia certa contra devedor solvente, artigo 880 da CLT, porque nós temos alguns pontos importantes ali, um deles, um dispositivo que foi alterado pela reforma trabalhista. Bruno, por que você fala tanto de reforma trabalhista? Porque desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, no dia 11/11/2017, já fizemos aqui 3 anos já de reforma, dia 11/11/2017, desde então,
Sempre tivemos questão relacionada a ela. Todas as provas da OAB de lá para cá trouxeram questões de reforma trabalhista. Algum dispositivo que foi alterado, alguma súmula OJ que foi alterada em virtude dela. Ou então, puxando um pouquinho mais para trás, há algum ponto que foi alterado no processo do trabalho em virtude do CPC de 2015, o atual CPC. Então, sempre importante este ponto aqui. Vamos lá falar da execução mais comum no processo de trabalho. Daqui a pouquinho, vocês vão fazer a prova. Se Deus quiser, serão aprovados. Segunda fase é aprovado, carteirinha na mão. Vão começar a advogar. Aqueles que quiserem advogar, vão começar. Daqui a pouco vocês estão lá dentro da Justiça do Trabalho. A principal execução que existe, execução para pagamento de quantia certa contra devedor solvente. Artigo 880. Isso porque dificilmente a gente vai à Justiça do Trabalho apenas buscando a obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Dificilmente. Eu poderia ir à Justiça do Trabalho só com obrigação de fazer? Poderia. Eu quero o reconhecimento do vínculo e a anotação da carteira de trabalho. Eu só quero isso. Mas você não quer quantia nenhuma? Não, mesmo porque nem dá para pedir nenhuma quantia, porque esse vínculo que eu estou buscando o reconhecimento dele agora, ele ocorreu entre 1992 e 95. Foram 3 anos que esse reclamante trabalhou sem carteira, de 92 a 95. Então, estou querendo ajuizar a ação só para pedir o reconhecimento do vínculo. Não dá para pedir dinheiro nenhum aqui, porque já se passou muito tempo. Ah, Bruno, mas peraí, só um detalhe, um parênteses aqui. Estamos em 2020. Será que hoje, em 2020, eu posso ajuizar uma ação para reconhecer o vínculo de emprego e anotar a carteira de 92 a 95? Claro que pode. E a prescrição bienal? Neste caso, não tem. É um detalhe importante. Para reconhecimento do vínculo de emprego, para as ações que buscam anotação da carteira, não tem prescrição. Hoje, em 2020, eu posso ajuizar a ação e buscar o reconhecimento do vínculo de 82 a 84, de 68 a 70, não existe prescrição, ok? Então, num caso desse, se eu vou à Justiça do Trabalho, eu consigo o reconhecimento do vínculo, o juiz vai determinar, vai criar uma obrigação de fazer. Empresa, anote a carteira. Neste caso, não vai ter execução para pagamento de quantia certa, não. Só que geralmente a gente vai para a Justiça do Trabalho buscando quantia, ok? Eu quero a condenação ao pagamento de algum valor. É por isso que neste caso aqui eu tenho a mais comum. E veja, eu estou falando de devedor solvente porque não foi declarada a quebra da empresa, ela não foi aqui, ela não faliu, nada disso, não está em processo de falência. Ela é uma empresa solvente ainda, que tem patrimônio para pagar a sua condenação, tá bom? O que o artigo 880 da CLT fala pra gente? Vamos requerer o início da execução. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, vamos ter a citação. O oficial de justiça vai realizar uma citação pessoal para que o executado, em 48 horas, efetue o pagamento da quantia devida. Então, vejam, o oficial de justiça, ele vai realizar a citação dizendo, ó, executado, você tem 48 horas para pagar a quantia de R$ 112.378, que é o valor total da condenação, incluindo aqui custas, honorários periciais, honorários de sucumbência, INSS, absolutamente toda a quantia. Inclusive, o artigo 880 da CLT demonstra que o valor devido é esse todo, é a somatória de todas essas parcelas. Nessas 48 horas, o que o executado ele pode fazer? Ele pode, num primeiro momento, que seria o ideal, né? O ideal é que isso acontecesse sempre, ele pode vir e falar o seguinte, não, tudo bem, vou pagar. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr, já transitou em julgado, então eu vou aqui efetuar o pagamento. Se ele efetua o pagamento, nós temos a extinção
da execução. Ó, perfeito, seria o ideal aqui. Só que pode ser que ele não queira efetuar este pagamento, porque ele pode falar o seguinte, ó, eu não vou pagar, eu não concordo com esta condenação. Essa condenação está errada. Ou houve alguma nulidade, algum vício nesse processo que eu quero ter ainda a oportunidade de alegar. Então não vou efetuar o pagamento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou garantir esta execução. Como é que eu vou garantir a execução? Em vez de pegar os R$ 112.348 e efetuar o pagamento, eu vou depositar essa quantia em juízo. Vou depositar numa conta à disposição do juízo. Então ele vai realizar a garantia com o depósito daquela quantia, os R$ 112.348, ok? Mas vejam, pode ser que ele fale o seguinte, ó, eu não tenho como pagar, eu não tenho como efetuar o depósito dessa quantia, porque eu simplesmente não tenho esses R$ 112 mil. Ou eu até tenho esses R$ 112 mil, mas seria de uma reserva minha que eu teria que retirar, não vou fazer isso. O que eu posso fazer? Doutor, advogado, você, daqui a pouquinho, o que eu posso fazer? Me dá alguma alternativa aí. Você vai falar para ele o seguinte, ó, já que você não tem a quantia para depositar, você pode nomear bens à penhora. Pegue bens do seu patrimônio e faça a nomeação deles. Garanta através de bens. Então você vai informar qual é o bem, vai trazer nota fiscal dele, por exemplo, vai fazer prova ali da propriedade, vai mostrar que aquele bem está livre, que não recai nenhuma outra penhora sobre ele, e vai ali dar a garantia, aquele bem em garantia para o processo. Aí entra o importante artigo 882 da CLT. Quando trata dessa nomeação de bens à penhora, eu vou nomear bens à penhora, eu vou garantir a minha penhora através dos meus bens. O que acontece aqui, pessoal? O que nós mudamos no artigo 882 da CLT? O que é muito importante aqui? Você não pode pegar qualquer cacareco velho que você tem e nomear a penhora. Neste caso aqui, a gente não está falando de uma oportunidade para você se desfazer de tudo que é coisa ruim que você tem, que você não quer mais. Nossa Senhora, graças, eu vou me livrar daquele monte de imóvel velho ali, ponto. Não, não é assim. Tanto não é assim que o artigo 882 da CLT, ele remete, ó, vou ficar na tela aqui e vou colocar, ele remete ao artigo 835 do CPC. Então, o artigo 882 da CLT, ele remete ao 835 do CPC, que vai falar de uma ordem de penhora. Na hora que você for nomear bens à penhora, você tem que observar esta ordem ali. Então, exemplo, ó, a escola. Você está executando uma escola. Então, um ex-funcionário, um ex-professor daquela escola, você ajuizou a ação, conseguiu uma condenação ali de R$50 mil, está na execução, você viu que a empresa apresentou uma petição nomeando bens. Aí você vai todo curioso ali ver quais foram os bens que foram nomeados à penhora. O que escola nomeia a penhora? Me diz aí. O que é a escola? Qual que é o cacareco velho de toda escola? Que sempre tem uma sala, um galpão lotado delas ali. Cadeira. Aquelas cadeiras com um bracinho assim. Toda escola tem ali uma sala, um galpão lotado daquelas cadeiras entulhadas, ali estragando, se perdendo com o tempo. Aí o que essa escola faz? Nomeia 1.000 cadeiras, aí traz a nota fiscal de quando comprou, cada uma valia R$100. Você vai conseguir quanto nelas agora? 10, 15
reais, aí traz ali aquele monte de cadeira velha, traz a nota fiscal, ó, são minhas cadeiras, estão no local tal, valem 100 reais cada uma. O que você, advogado do exequente, vai falar? Nada disso, nada disso. A escola tem veículos, então ela deveria ter nomeado os veículos. Por quê? Porque dentro da ordem de preferência do artigo 835 da CLT, os veículos estão ali acima desta ordem. E mais, é muito mais fácil, isso daqui todo mundo sabe, é lógico, é muito mais fácil você conseguir vender um carro no leilão do que esse monte de cadeira velha. Quem vai querer esse monte de cadeira velha? Ah, o camarada que está pensando em montar uma escola? Não, porque ele vai querer comprar cadeira boa. Ele não vai querer comprar um monte de cadeira velha para ter o trabalho de reformar, ou seja, ninguém vai comprar essa porcaria em leilão. Agora, carro é a coisa mais fácil do mundo de você vender. Ou mesmo de você adjudicar. Não precisa nem levar em leilão, não. Eu vou adjudicar, eu vou ficar com o carro para mim. Se eu pego esse carro hoje para mim, amanhã ele está vendido. O que mais tem na cidade é loja que compra carro usado. Amanhã ele está vendido. Posso até vender por um preço um pouquinho menor, perder um pouquinho, mas amanhã estou com dinheiro no bolso porque eu vendo esse carro. Então a gente tem que respeitar essa ordem de preferência do artigo 835 do CPC e é isso que diz a CLT, tá bom? Depois, dentro do artigo 882 da CLT, nós ainda temos menção à carta de fiança bancária. Então, ó, temos aqui a carta de fiança bancária e aí puxei para vocês também a OJ 59 da SDI2 do TST. Essa OJ ela já tinha sido modificada em virtude do CPC de 2015. Quando o CPC, o atual, entrou em vigor, o TST alterou essa OJ 59. Então, o que você tem que saber sobre carta de fiança bancária? Que é o que a FGV poderia cobrar de você na prova. Primeiro ponto aqui, eu já vou anotar isso para vocês. Carta de fiança bancária é igual a quê, meus amigos? Ó, carta de fiança bancária é igual a dinheiro. É igual a dinheiro. A OJ 59 sempre trouxe essa informação pra gente. Carta de fiança bancária é igual a dinheiro, beleza? Só que com um detalhe importante aqui. 100 mil reais é o valor da minha dívida. Então, eu estou sendo executado em 100 mil reais. Eu poderia pegar 100 mil reais do meu patrimônio e depositar. Dívida de 100 mil, deposito 100 mil. Se eu vou apresentar uma carta de fiança bancária, ela tem que ser de pelo menos 130 mil. Por que para uma dívida de 100 mil eu tenho que ter uma carta de pelo menos 130 mil reais? Porque lendo a OJ 59 da SDI2, a gente vê que para que a carta de fiança bancária seja aceita, ela tem que ter o valor do débito mais 30%. E é fácil da gente entender isso daqui. Por que esse valor aqui excedente? Por que mais 30%? Pelo seguinte, o débito trabalhista hoje ele é de 100 mil reais. Amanhã ele é de 101, 102, 105, 110, 120. O débito ele vai sendo corrigido, ele vai aumentando. Quando eu deposito este 100 mil reais numa conta à disposição do juízo, esse dinheiro também vai rendendo. Então, a dívida vai crescendo, mas o valor que está depositado também vai crescendo. Quando eu apresento uma carta de fiança bancária de 100 mil reais, hoje ela é 100 mil reais, amanhã é 100 mil reais, ela vai continuar sendo 100 mil reais. Então, se ela pudesse ser do mesmo valor, o que iria acontecer? Ela garantiria hoje. Porque dívida de 100 mil, carta de 100 mil. Daqui a pouco a dívida vai ser de 105, a carta de 100. Daqui a pouco a dívida de 120, a carta de 100. E aí não iria mais garantir. Então é por isso que a gente já pede 30% a mais para garantir. Ó, eu tenho aqui 130 mil da carta e a dívida é de 100.
Ah, daqui a pouco a dívida é de 105, tô tranquilo. Dívida de 110, tô tranquilo. 120, tô tranquilo. Se ultrapassar 130 mil, aí a gente intima a parte para fazer uma complementação, para trazer uma nova carta. Tá bom, galera? Mas muito importante nós lembrarmos esta informação.